Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o sexto podcast do CAPT Descomplica, o podcast oficial do CAPT Cursos em parceria com a editora Lumenures. Lembre-se sempre de dar um like e se inscrever no nosso canal, porque contribui muito para o desenvolvimento do nosso trabalho. O podcast de hoje tem como tema a desconexão e o trabalho, diálogos entre o direito e a psicologia. O direito vem debatendo a respeito do direito à desconexão no trabalho, sobretudo após o crescente aumento do uso das tecnologias da informação na produtividade, e esse contexto foi potencializado com o advento da pandemia, com as medidas de isolamento social, com o aumento dos trabalhos em regime de teletrabalho home office, e essa discussão, então, se tornou ainda mais importante no momento que nós vivemos agora, de pandemia e estado de calamidade pública. E claro que o tema envolve não só o direito, mas também a saúde do trabalhador, que engloba principalmente a saúde psíquica. Por isso que o podcast de hoje tem o objetivo de estabelecer um diálogo entre o direito e a psicologia. Para tratar desse tema, nós contamos com a presença fixa da Larissa Rodrigues, que é de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, graduada em Direito pelo Centro Universitário Brasília, advogada e professora universitária. Seja bem-vinda novamente, Larissa. Muito obrigada, Murilo. Sempre um prazer enorme estar aqui, poder debater temas que são tão importantes para a advocacia, às vezes para a prova da OAB, mas sempre temas tão importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigada. Também está aqui presente a Lívia Rocha Elmer, que é psicóloga, mestre em Psicologia Institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo e também professora universitária. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada pelo convite, Murilo, Larissa. É um prazer poder contar com vocês nesse momento e debater esse tema tão pertinente. Lívia, você é a nossa convidada de hoje e o nosso formato do podcast é um bate-papo e a gente sempre começa com algumas perguntas para os nossos convidados, mas hoje eu vou inverter um pouquinho para a gente explicar primeiro o que é o direito à desconexão, que é muito debatido no direito do trabalho, para em seguida a gente contextualizar com a psicologia os impactos na saúde do trabalhador e a importância de tratar desse tema. Então, Larissa, eu começo te perguntando o que é o direito à desconexão no trabalho e, em seguida, Lívia, a pergunta que eu vou te fazer, que eu já te faço, na verdade, é exatamente qual a importância de atualmente se discutir sobre esse tema no campo da psicologia, envolvendo também o direito, e os riscos à saúde do trabalhador que mantém uma persistente conexão ao trabalho nos momentos que deveriam ser de descanso e de lazer, ou seja, naqueles momentos além da jornada de trabalho. Sejam bem-vindas novamente. Fica à vontade, Larissa. Obrigada, Murilo. Então, bom, quando a gente fala em direito à desconexão, parece ser uma ideia muito óbvia, né? Então, ou seja, é o direito no campo do direito do trabalho, das relações de trabalho. Pensar o direito da desconexão significa dizer para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora, que ela então tem ali assegurado no seu rol de direitos a total desconexão das suas atividades de trabalho. E, então, de fato, isso parece ser muito óbvio. Por quê? É no momento em que o trabalhador se desconecta por completo das suas atividades que ele vai usufruir do seu descanso para poder recarregar suas energias, para ter o seu momento de lazer, o seu momento de descanso, o seu momento de descanso físico e também mental, né? Então, parece sim muito óbvio pensar o direito à desconexão nesse contexto. Então, quando a gente pensa dentro disso, como buscar isso dentro do direito do trabalho, ou mesmo dentro dos direitos sociais, e aí saindo um pouco da esfera do emprego e etc., então a gente pode dizer que o direito à desconexão, numa definição muito simples, nada mais é do que um instituto, né, um direito que busca assegurar ao trabalhador, à trabalhadora, a total desconexão para garantir o seu direito ao descanso, o seu direito ao lazer, e trazendo aqui para termos tão comuns hoje em dia, o direito à desconexão ele pode ser
né, o direito do trabalhador não estar linkado, não estar online, não estar disponível fora dos seus horários de trabalho. E aí a gente sabe que a discussão no campo do direito do trabalho é muito profunda e muito vasta ainda sobre isso, porque como você bem pontuou no início, a predominância dos recursos tecnológicos, dos aplicativos de conversa, de mensagem instantânea, tudo isso tem dificultado e muito para a classe trabalhadora exercer esse direito à desconexão. Então, por exemplo, e aqui só fazendo um adendo para fechar minha fala inicial e não tomar muito tempo, um exemplo que tenho para mim como sendo muito interessante é o caso da França, por exemplo. A França é um país que já consolidou no seu Código do Trabalho o direito à desconexão, como sendo um instituto que deve ser assegurado para os trabalhadores de modo geral. Então, isso é bastante interessante. É um conceito que parece muito óbvio, mas que está demandando aí uma série de discussões no âmbito do direito do trabalho. E, basicamente, é assim que a gente pode definir o direito à desconexão. E contextualizando, né, Larissa, na ótica do direito do trabalho, como que isso acontece muito, né? Nós aqui que estamos na prática forense, da advocacia, e eu já tive clientes com esse problema da desconexão, e é justamente a questão das redes sociais, das ligações, do uso de equipamentos tecnológicos, né? Então, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, a pessoa ela se sente o tempo todo conectada a esse trabalho. Então, o empregador que manda mensagens em grupos de WhatsApp, ou que manda mensagens privadas sobre metas, ou que pede uma prestação de contas sobre aquele dia. Então, tudo isso que é feito fora da jornada de trabalho contratual e dentro dos limites constitucionais, né, das 8 horas diárias e 44 horas semanais, tudo que refoge desse horário, desse limite, pode configurar ali uma ligação com o trabalho e privando o trabalhador dos momentos de descanso, de lazer, de convivência com a família, de assistir uma série, um filme, de jogar no computador. Então, o momento que ele teria para recuperar as suas energias. E dentro do direito do trabalho, a gente discute muito essa questão do direito à desconexão, como se configura ou não tempo à disposição, o que é perfeitamente possível, a pessoa estar à disposição do empregador, ainda que ela não esteja presencialmente ou presencialmente no estabelecimento empresarial ou dentro do sistema, mas ela está ali disponível pelos meios tecnológicos, né, tirando dúvidas, prestando esclarecimentos ou sendo cobrada. Então, além da questão do tempo à desconexão, se discute muito também a questão do dano existencial. Se tiver algum risco, algum dano psíquico ao trabalhador, se isso pode ou não configurar uma doença ocupacional, até mesmo um acidente de trabalho. Toda essa discussão aumentou muito com o advento da pandemia, que as pessoas passaram a confundir o que é o trabalho e o que é casa, né? Então, as pessoas passaram a trabalhar dentro dos seus próprios quartos, dentro das próprias casas, o que traz uma ligação ainda maior com o trabalho. E é aí que entra a importância da gente se discutir não só os conceitos e implicações jurídicas, mas também a visão da psicologia sobre essa questão, né, Lívia? Existem vários pontos que eu posso elencar sobre a importância de discutir esse tema que a gente escolheu na atualidade. Eu acho que o primeiro é a gente discutir o uso das tecnologias, para além da questão do trabalho, o uso do ser humano com a tecnologia em si. O que acontece? O mundo virtual, ele é muito distante da realidade, agora eu vou falar corporalmente falando, presencialmente falando, porque, igual a Larissa falou, mensagens instantâneas, aplicativos e redes sociais têm uma velocidade muito grande, muito alta. E o nosso processo cognitivo, a nossa experiência de aprendizagem, ela não é assim. O corpo, para processar algo, ele tem um tempo muito mais lento e cuidadoso do que uma rede social e uma internet. Então, o nosso aparato, né, o cérebro, por exemplo, o sistema nervoso central, ele tem um mecanismo de funcionamento que não é tão rápido como a gente está inserido. Então, assim, qual é a importância? Nós estamos inseridos, às vezes, 5 horas em média ou mais, 5 a 8 horas por dia, no mínimo, hoje em dia, nem a média.
em uma plataforma que é muito distante do funcionamento corporal. Então, olha como que isso faz um atrito, entende? Isso gera um conflito porque o corpo funciona de uma forma, a experimentação ela é muito mais lenta e, e calma, vamos dizer assim, do que a instantaneidade. Porque o mundo virtual, ele é superficial, ele faz assim, né? E a experiência tátil, a experiência da escuta, do cheiro, todos os sentidos, por exemplo, ele tem toda uma memória cognitiva, um processo de aprendizagem, e isso leva um tempo, isso é bem singular de cada pessoa, né? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende no ritmo um pouco mais desacelerado. Como que a gente vai falar de desconexão, sendo que agora, na pandemia, principalmente, uma boa parte dos trabalhos foram para o home office, para o trabalho remoto. E a gente tem uma questão muito importante, porque trabalho remoto é diferente de ter sido imputado a questão do home office com a pandemia. Acho que isso é muito importante, porque tem pessoas que já trabalhavam de home office. Só que ela já tinha uma organização, já tinha alguns contratos estabelecidos, eu falo contratos sociais, assim, não necessariamente jurídicos, né? Do que a gente ter sido forçado, devido à situação de calamidade pública, para nossas casas. Ou seja, o nosso corpo não estava preparado, minimamente avisado que a gente deveria ficar na nossa casa trabalhando. Porque a nossa casa não é um espaço físico adequado para a gente trabalhar. Os limites de descanso, de entendimento do trabalho, às vezes é o mesmo computador, o mesmo celular, né? E uma maioria das pessoas trabalham no quarto, por exemplo, ou na sala. Como que fica essa questão do lazer, do conforto, do acolhimento que uma casa precisa, né, ter, do que um ambiente, às vezes, estressante, angustiante, né? Tem toda uma carga energética que a gente tem do trabalho que destoa do nosso lar, do que deveria ser uma casa, assim, né? Hipoteticamente falando, né? O objetivo de uma casa. Então, assim, acho que esse poderia ficar aqui horas, mas acho que vou balizar com esse ponto. Quais são os riscos? Tem tudo o que eu falei. A partir do momento que, primeiro, a gente não foi preparado para isso, né? Não houve um acordo de que deveríamos ir para nossa casa trabalhar e que a empresa também não estava preparada para lidar com isso é muito importante, do que você falou, Murilo, porque a empresa também teve que, a gente brinca na informalidade, se virar em garantir o mínimo de condições para esse trabalhador e essa trabalhadora ter, assim, ter a oportunidade de uma forma, vamos dizer assim, saudável, vou colocar bem entre aspas, de trabalhar em casa. Quais são os riscos, né? Essa extensão do trabalho. Tem um conceito que eu trabalho na análise que é sobre implicação. O que acontece? O trabalhador ou trabalhadora está implicado nos seus processos de trabalho. Tem a implicação que é exigida pelo contratante ou por quem essa pessoa trabalha, ou se também é autônomo, né, tem essa autonomia do sujeito, né, que gera o seu próprio trabalho. Mas a sobreimplicação é quando você estende o espaço do trabalho para outros setores e áreas da sua vida. E isso está acontecendo muito por causa da pandemia, porque como tudo é no mesmo espaço, geralmente os aparelhos são os mesmos, é muito difícil desassociar. Então, um dos riscos é a gente perder a dimensão da existência. Tem muita gente com crise existencial porque está só trabalhando. Tem muita gente assim, que eu converso, não precisa ser necessariamente na clínica, né? Amigos meus, pessoas que eu conheço. Nossa, eu só trabalho. Desde que começou a pandemia, parece que o resumo da vida é ficar não sei quantas horas nesse ritmo produtivo. E o que acontece com a sociedade? A produtividade ela está muito atrelada ao trabalho. Só que com a pandemia, a sociedade, principalmente as redes sociais, começaram a imputar que a gente precisa fazer várias coisas. Então, faz curso de tal coisa, né? Faça um idioma, enfim, não pode ter o ócio. Só que o ócio, ele é fundamental para o ser humano. Precisamos ficar ociosos. Se a gente não tem momento de ócio, e aí não é lazer, tá? Ócio é uma coisa, lazer é outra. A gente dá pane. Né? A nossa subjetividade, ela vai entrar em colapso. E isso que está acontecendo.
muitos trabalhadores estão exaustos, fadigados, com dificuldade de respiração, porque o que acontece? Eu vou encerrar assim para não me alongar. As tecnologias, se a gente for pesquisar, emite radiação, né? São baterias, o celular, o computador, e o nosso corpo não está preparado para receber essas radiações, toda essa carga física e química, né, dos aparelhos que a gente usa, e a gente fica muito tempo sentado. Então, todo movimento cinético, corporal, ele tá tendendo a zero, ou seja, a nossa capacidade corporal, ela não está sendo estimulada. Então, é esperado que a gente fique robotizado, assim, né? Fica, vamos dizer assim, acoplado com o nosso corpo e quase funde com os aparelhos que a gente usa. Eu percebo, assim, falando aqui como pessoa, né, que os comportamentos eles ficam muito mecânicos, né? Recentemente eu tentei assim ficar um tempo sem mexer no celular e involuntariamente, sem eu querer fazer aquilo, o meu braço pegava o celular. Então eu estou constantemente, sem perceber, involuntariamente, pegando no celular e olhando as redes sociais. Então, quase se tornou algo quase que mastigar, né? Quase que a gente mastigar para comer alguma coisa. Começou a fazer parte da nossa rotina de uma maneira exponencial e fica difícil da gente distinguir, se desvincular disso, distinguir o que é a vida, a dimensão física e a dimensão digital. E é por isso que a gente fala muito na Revolução 4.0, já no campo do direito digital, que é no sentido de a gente confunde atualmente as dimensões física, biológica e digital. A gente não sabe exatamente distinguir essas dimensões, porque nós estamos em todas as dimensões ao mesmo tempo. E é aí que entra o grande perigo do trabalho e o surgimento de eventuais doenças psíquicas, né? Danos à saúde do trabalhador. E a gente discute muito isso, a questão de acidente de trabalho. Por exemplo, a Larissa comentou da síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout. Queria até que você falasse um pouco sobre isso, Lívia, assim, o trabalhador, que tipo de doença que pode desenvolver a partir dessa ausência de desconexão, quando o trabalhador fica ali conectado até 10, 11 da noite, trabalhando sábado e domingo, não tem um período de descanso. Quais são os potenciais danos à saúde dele, clinicamente falando, né? A síndrome de burnout, ela tem a ver com um esgotamento mental, entre aspas, assim, né? Porque igual você falou, Murilo, você identificou o mecânico, é porque é como se a gente fundisse mesmo, né? Então, se o computador ele é binário, ele trabalha no 0 1, a programação é totalmente mecanizada, é totalmente esperado que o corpo se adapte ao meio. Lembra que eu estava falando da questão do estímulo? Se a gente não está estimulando o nosso corpo de forma cinética e a gente fica parado horas e horas no computador, o corpo vai se adaptar ao computador. E aí tem algumas teorias que falam que o ser humano está virando um tipo de ciborgue. Quando você fala do celular, é como se realmente tivesse o acoplado, porque hoje em dia a gente passa muito mais no mundo digital do que no mundo mais real, assim, vou colocar assim, mais presentificado. O que acontece? Para além do burnout, a depressão, né, tá aumentando, síndromes de ansiedade, transtorno de ansiedade, por que acontece? Com a pandemia, nossa sociabilidade foi muito restrita. E a sociabilidade virou virtual. Então, é festa de aniversário, videochamada, casamento, videochamada, quase tudo é videochamada. E a nossa cognição não dá conta. O nosso corpo não é preparado para ficar 12 horas, 10 horas, assim, olhando fixamente para um lado, porque a gente precisa fazer isso aqui, ó, exercitar o olho. O nosso olho foi preparado para olhar a parte horizontal, né? A parte da dimensão de paisagem. Alguns músculos do nosso rosto pararam de ser trabalhados, né? Ou com menos frequência, porque a gente não sai na rua, a gente não vê o que está à nossa volta, né? O céu, a gente fica muito dentro de casa, principalmente depois da pandemia. Então, tem muito isso de olhar essa rotação dos olhos, né?
o que processos básicos, né? A rotação do olho é algo básico. A mão também, como é tudo deslizado, toda a capacidade que a gente tem de fazer várias coisas, a gente está perdendo, porque é tudo uma questão de estímulo. O corpo, se ele está perdendo estímulo, ele não vai se comportar, porque aquilo não está sendo ativado, vamos dizer assim. Então, a gente tem alguns transtornos que estão prevalecendo, principalmente com a pandemia, que é a depressão, a ansiedade e a síndrome de burnout. O que acontece, assim, né? É muito fácil falar bem assim, precisamos desconectar. Mas, na prática, como é que vai ficar a sua sociabilidade, já que a gente está na pandemia? Várias questões que são particulares do momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu trabalho com redução de danos. A redução de danos, vocês provavelmente já estudaram, mas ela é atrelada à droga, de como que pessoas que consomem algumas drogas, elas vão reduzindo ou substituindo esse consumo por outras atividades e outras ações. A tecnologia é a mesma coisa. A gente precisa reduzir danos. Tem gente que, assim, ao invés de 12 horas, vai passar 11 horas para o computador. Tem gente que consegue abdicar um dia de mexer, porque cada um tem sua particularidade. A internet, ela tem essa mania de ficar ditando regra, né? No Instagram tem uma dica de não sei o quê, faça isso, como se para todo mundo servisse a mesma coisa, né? Bom, então, a rede social, ela geralmente tem muitas dicas. Só que existe um perigo, porque cada um funciona de um modo, cada um vive a sua vida de existência. Então, assim, tem uma coisa muito importante para desconexão. Não leve tudo muito à risca, porque vira receita de bolo, e a vida não é assim, porque as pessoas, elas ficam tão desesperadas e afoitas que elas vão para a internet, elas começam a fazer curso de não sei o quê. Aí, por exemplo, yoga, vai fazer exercício físico, vai fazer várias coisas, né? Só que começou a virar uma exigência. Nem todo mundo vai fazer exercício físico, nem todo mundo vai fazer yoga, nem todo mundo vai conseguir fazer o que as pessoas acham que deve fazer. A gente sabe que atividades, né, que movimentam o corpo são importantes, que a respiração é importante, mas tem gente que não vai conseguir fazer uma caminhada todo dia, mas que às vezes, ao invés de carro, a caminhada da casa até a padaria do supermercado já é o que é possível, já aumenta a sociabilidade. Então, assim, acho que a desconexão, ela precisa ter a realidade do sujeito, ver o que é possível fazer e trabalhar com a redução de danos, porque a gente fica tão desesperado, que a gente fica desesperado, mas está no momento de pandemia, é muito mais fácil ser capturado por esse momento, porque as pessoas vão vender coisas, vão vender curso de como fazer tal coisa, sei lá, 10 passos para ser feliz, e essas coisas assim. E não é que isso não é válido, tá? Por favor, não quero deslegitimar nenhuma prática, nem nada. Só que existe um cuidado muito grande, a vida não é generalizada. Nós três aqui, por mais semelhantes que a gente possa ter de perspectivas dos estudos, nós somos pessoas muito diferentes. Então, não é justo eu chegar aqui e falar que você precisa fazer uma coisa, fazer outra coisa, como se isso fosse linear. E também, mesmo psicologia, né, tem essa questão da tutela e relação de poder. Quem é a gente, enquanto psicólogo, que vai falar o que o outro vai fazer ou não? Porque a rede social tem isso, né? De falar o que o outro tem que fazer, uma opinião que dita o outro. E a gente está vendo como a gente sofre. Por quê? A gente fica se comparando. A rede social é isso. A internet você vive comparando muito a sua vida, que é um recorte muito, assim, superficial e muito distante da realidade. Você sabe que é muito mascarado, muito maquiado. Então, assim, a realidade virtual é muito distante da realidade presencial e a gente pode se adaptando, né, pensando no que é possível para a gente. Acho que isso é o mais importante. Nesse contexto, Lívia, eu sempre digo que eu estou muito curioso e ansioso pelo pós-pandemia, né? Primeiro para acabar a pandemia, mas muito curioso para entender e ver como vai funcionar essa questão da tecnologia no momento pós-pandemia. Porque nós sabemos que a tecnologia ela facilitou muitas coisas nesse momento de pandemia. Ela trouxe soluções, principalmente para aquelas empresas que antes não tinham pensado nisso, né? Não tinham cogitado o home office e agora perceberam que era possível, que é possível. Assim como o Poder Judiciário, por exemplo, percebeu que também é possível os servidores trabalharem de casa, o que antes não se falava tanto. E o que se percebeu
em suma maioria, que a produtividade aumentou. Isso, eu já ouvi diversos relatos do aumento da produtividade. Então, quando eu digo que eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer depois da pandemia, é justamente porque eu acho que as empresas e o Poder Judiciário, os órgãos públicos, eles perceberam que o regime de home office e o trabalho por meio de tecnologias da informação, além de ser mais barato e gerar economias, ele também aumenta a produtividade. E isso, para mim, tem a parte boa e tem exatamente essa parte ruim da desconexão. E aí eu entro com relação a essa tensão e a esse perigo, porque a gente tem uma situação que o home office funcionou muito bem em determinados contextos, em alguns determinados setores de produtividade, de empresas, de órgãos públicos. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa preocupação com a saúde do trabalhador e a prevenção de danos, e a prevenção de acidentes de trabalho. E nós precisamos recordar que o Brasil é o número 1 do mundo em acidentes de trabalho. Então, aqui, a gente precisa ter um trabalho redobrado com relação à prevenção de acidentes de trabalho, que inclui a saúde mental e psíquica do trabalhador. E é por isso que no direito do trabalho a gente fala muito que as medidas de saúde e higiene do trabalhador e os deveres do empregador, que é de manter um ambiente de trabalho equilibrado, engloba a saúde do trabalhador, que também envolve a saúde psíquica do trabalhador. Então, é uma preocupação que hoje a gente precisa ter. E tudo isso vai começar a entrar ainda mais em conflito com o cenário pós-pandemia, para a gente ver o que vai acontecer. E tem também as situações de pessoas que gostaram de trabalhar em home office, justamente porque muitas vezes o trabalho presencial é tóxico, é ruim, não é inclusivo, né? E nós temos situações de pessoas que passaram a gostar de trabalhar em casa. Em determinado momento, pode ser que elas tenham que voltar ao regime presencial. E isso vai gerar também outro conflito, né? Então, eu queria te perguntar, Lívia, dentro desse contexto, quais as suas ponderações a respeito da preocupação das organizações, né, das entidades públicas e privadas, com relação a essa atenção à saúde mental do trabalhador? Como que a gente consegue conciliar isso, né? Produtividade com saúde mental. O que acontece? Uma empresa, o objetivo dela é ter lucro. É esse que é o problema. E assim, eu vou ser bem sincera, essa ideia de que a empresa está cuidando da saúde mental do trabalhador, isso também é para ganhar dinheiro. Por que é para ganhar dinheiro? Não, olha só, estou muito cautela na hora de falar assim. Não é que empresas não queiram promover uma saúde ocupacional saudável para os empregadores, não é isso. Mas pessoas com a saúde mental mais cuidada, né, e uma atenção maior, elas produzem mais. Essa é a lógica de mercado, isso é mão de obra. Então, assim, assim, vou voltar um pouquinho. O que acontece? A saúde do trabalhador, ela é recente na temática. O corpo, ele... Foucault, assim, não vou falar de Foucault muito amplo, porque Foucault tem muita coisa, mas assim, Foucault fala sobre a biopolítica, ou seja, o Estado, que você falou de órgãos públicos, e as empresas, iniciativas privadas, elas começam a controlar o corpo com o intuito de controlar e fiscalizar o que a gente faz e o que a gente não faz. Isso é mecanismo de poder. Então, assim, como que a nossa saúde mental fica dentro desse mecanismo de poder? Por que a produtividade aumentou no home office? Porque não tem limite. Você está mexendo no seu Instagram pessoal, vamos dizer que vocês tenham. Aparece alguma coisa do trabalho, é quase automático que você responda. Sim. Você tá no e seu também e-mail. a socialização, né, com pessoas, ali com colegas de trabalho, não tem muito isso. E justamente o fato de a gente ter falado também, essa confusão entre descanso e trabalho, você está ali no seu quarto, na sua sala, é difícil você pensar, agora eu vou parar um pouco,
Porque onde você para de trabalhar é onde você está trabalhando. Sim. E fica tudo acoplado, né? Os seus favoritos podem estar coisa com trabalho, com lazer, com família. Então, assim, vai aumentar a produtividade, porque o nosso corpo, não tem aquela frase, o trabalho dignifica o homem. A nossa sociedade não é à toa que é sintomático o Brasil estar em primeiro lugar nessa questão de acidente do trabalho, pela história colonizadora do Brasil. A gente, desde a colonização até agora, é um ambiente de exploração. Né? O Brasil, por exemplo, em relação aos outros países, países que têm multinacionais, mas assim, países imperialistas, vamos colocar, países de grande desenvolvimento. O Brasil, ele exporta mão de obra barata, enquanto que várias pessoas estão com cargas horárias de trabalho altíssimas, condições de trabalho precárias e salários, assim, insalubres. Então, assim, a estrutura econômica, histórica e política do Brasil é de exploração, é de precarização dos nossos corpos, porque a gente cresceu assim, né, no sentido de país, e é muito imbricado. Como que a gente vai reformular esse sistema de exploração? E eu falo exploração em que sentido? O país é muito dependente de outros países em desenvolvimento e não deveria. Porque a gente sabe que o Brasil é muito rico, a gente sabe que o Brasil tem muitas condições e não era para estar em desenvolvimento ainda. Só que como que a gente trabalha com emancipação? Porque a gente está falando de empresa. Empresa é o que, né, uma boa parte que rege a economia do país. E órgão público, porque o Estado, a partir do momento que ele fala bem assim, para estar produzindo mais, eu estou economizando, é isso aí que eu vou fazer. Porque o Estado também falou economizar para o Estado é a mesma coisa que dar bala para criança, né? Então, assim, o que acontece? Qual é o cuidado, tanto do Estado como da iniciativa privada, qualquer outro tipo de órgão, como eu falei de pessoas autônomas, né? Que a gente tem bastante, aumentou muito na pandemia, empreendedores, pessoas autônomas. A custo de que eu estou produzindo mais? Acho que essa pergunta é balizar. A custo de que? A minha saúde mental, ela é precificada por um trabalho que eu ganho 20 mil reais por mês? Né? Porque tem isso, é colocado em xeque. Seu lazer, seu status social, onde você trabalha, equivale você ter transtornos mentais, viver de psicotrópico? Porque a gente está vendo muito isso. Tem pessoas que produzem alto nível de coisas, assim, principalmente TI, tecnologia, fica 12, 15 horas trabalhando, recebe 30 mil reais por mês, cientista de dados, assim, né? Mas são pessoas que vivem à base de psicotrópico e com diagnóstico de transtorno mental por causa do trabalho, não só, mas assim, olha como que, corporalmente falando, você abre mão da sua condição psíquica e física por causa de um trabalho. Então, assim, as empresas, elas precisam, para além da questão de controle da mão de obra, elas precisam que os trabalhadores estejam saudáveis para eles até produzir mais, elas precisam entender que nós somos seres humanos, porque a gente está passando por um momento de robotizar a vida. Porque é muito mais fácil de controlar e é muito menos custoso. Se a gente está vivendo esse automatismo digital, essa internet das coisas, não tem uma Alexa da vida, a casa que é totalmente automatizada, é esperado que a gente reaja da mesma forma que a gente está construindo o mundo. Só que é engraçado, gente. Eu estava dentro de uma plataforma, toda hora você tem que apertar que você não é robô. E às vezes você esquece, eu estava preenchendo meus dados, né? Estava numa plataforma e eu esqueci de apertar. Aí aparece assim, você tem que apertar que você não é robô. A gente está vivendo esse momento que toda hora a gente tem que ficar fazendo teste. Comprovar que nós somos humanos, né? Ou seja, a nossa humanidade está sendo questionada. E isso eu não estou falando para assustar ninguém, essa é a realidade. Então, se a humanidade está sendo questionada, o que a gente está fazendo de nós mesmos, sabe? Que construção de sociedade, que construção de humanidade, o que a gente está entendendo como espécie? Porque há uma tendência em automatizar os nossos corpos, sendo que, teoricamente, a gente não foi criado para ser um robô. A gente pode até virar de uma forma meio ciborgue que eu estava falando, mas o corpo, ele não foi criado para isso, não.
Lívia, dentro disso que você está comentando, é até interessante trazer para reflexão dentro do direito do trabalho, por exemplo, como o Murilo mesmo brinca às vezes, né, de que a pandemia impôs o teletrabalho e foi uma coisa imposta para todo mundo. E aí, quando você parte para essa discussão da desconexão, do trabalho remoto, do teletrabalho, primeiro que a gente tem diferenças técnicas, jurídicas do que é o trabalho remoto e o que efetivamente é o teletrabalho. E aí, falando especificamente do teletrabalho, por exemplo, você pensa o seguinte: o teletrabalhador no Brasil, que foi consolidado pela reforma trabalhista em 2017, etc., ele integra uma categoria de empregado que não tem direito a controle de jornada. Então, eu estou dizendo que esse teletrabalhador que está trabalhando nas dependências da casa dele, e que tudo bem, a CLT traz ali alguns requisitos que a empresa deve observar, que deve haver um contrato, que deve haver o oferecimento, a garantia de uma infraestrutura mínima para a casa daquela pessoa. Mas espera lá, a confusão ela vai continuar existindo, né? E eu sempre penso isso na seguinte perspectiva: quando você ocupa o espaço físico da empresa e você cumpre o seu expediente, você finaliza a sua jornada, você arruma suas coisas, você entra no seu carro e você vai embora, você pega a sua condução e você vai embora. Pode ser que isso, e a gente sabe que muitas vezes esse deslocamento, essa troca de ambiente, não signifique a total desconexão, porque se o seu telefone bipar, você naturalmente vai tender a responder aquela mensagem, mesmo que ela venha já no momento que você está ali se preparando para o seu descanso. Mas o fato é que quando a gente permanece dentro das dependências da nossa casa, então veja, há uma transferência, né, do ônus, então, ou seja, a gente tem notícias de que as empresas estão economizando, a administração pública está economizando, o custo está reduzido, mas veja, o custo financeiro está reduzido. Agora, o custo de saúde, de meio social, né? O custo social. Exato. A médio e longo prazo, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso. Pode ser que venha aí, como já vi muitos especialistas falando, sobre a questão da próxima onda decorrente da pandemia, que é a saúde mental, né? E aí, se você, por exemplo, e aí partindo para essa análise da psicologia, se você começa a enxergar a síndrome de burnout, que é um reconhecimento recente feito pela OMS, a gente está assumindo o risco de saber que a médio e longo prazo a gente pode ter boa parte da mão de obra, dos recursos humanos, passando, necessitando de afastamentos e de licenças para tratamento de saúde, para acompanhamento psicológico, sem condição de desempenhar suas atividades. E isso decorrente da sua atividade de trabalho, não é verdade? Tem ali uma preocupação, né, Larissa, a curto, médio e longo prazo, né? Tem uma preocupação com o presente e com o futuro. Mas a gente percebe que é um tema muito extenso, a gente ficaria horas aqui falando. É um tema muito bom, né, de se comentar, tem muitas nuances, mas nós precisamos encerrar para não ficar muito longo, mas a Lívia está convidada a comparecer mais aqui conosco. Muito obrigado por você ter se disponibilizado a conversar sobre esse assunto aqui conosco. Ficou claro que o direito dialoga diretamente com a psicologia, não tem como, né? A gente precisa expandir esses diálogos, essas fronteiras de conhecimento, e eu gosto muito desses diálogos multidisciplinares, porque nós estamos tratando de seres humanos. Além do direito e da psicologia, do conhecimento científico, principalmente nós estamos falando de seres humanos, né? Então, muito obrigado, pessoal. Nós vamos encerrar aqui nosso podcast de hoje. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.